Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. E Inovipab, a ferramenta do produtor rural. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, muito boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Estamos começando a edição desta sexta-feira, 9 de maio de 2025. Eu sou a Fernanda Custódio, já trago os primeiros destaques da edição de hoje. No tempo, a gente continua acompanhando essa previsão e indicativo de tempestades ainda para o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também estado do Paraná. Além disso, nós temos um alerta de chuvas mais intensas na região norte do Brasil e também no litoral da Bahia. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar essas informações. E no dinheiro, nós estamos de olho na soja, que nesse instante sobe mais de 1% lá no mercado internacional. Hoje nós tivemos o anúncio de uma venda de 120 mil toneladas de soja para o Paquistão. E além disso, segunda-feira é dia de relatório do SDA de oferta e demanda. Claro que esse é um assunto para Vlamir Brandalize, que daqui a pouquinho estará conosco. Mas já que nós falamos sobre o clima, já quero ir para São Paulo conversar com o Sérgio Braga e que ele vai contar para a gente como é que está o clima. Então, Sérgio, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Sextou. E sextou com um tempo bem firme aqui em São Paulo. A temperatura está subindo. A expectativa é de que a temperatura na casa dos 30, até mesmo 31 graus no final da tarde de hoje. Mas o tempo está seco, firme mesmo. E é o que destaca, inclusive, o jornal Folha de São Paulo, mostrando que o recorde do calor de outono pode ser atingido nesta sexta-feira. Portanto, a temperatura está subindo nesse momento, como nós dissemos aqui, só para confirmar mais uma vez, a temperatura em São Paulo, nesse momento, na Zona Sul, parte ou marca os 28 graus. Portanto, muito calor, tempo seco e firme aqui em São Paulo. Fernanda. Obrigada, Sérgio. Daqui a pouco você volta conosco para falar das informações da pecuária, então até já. E para a gente começar muito bem a edição dessa sexta-feira, quero chamar aqui a nossa bandeira, que é tão linda e representa todos os produtores rurais do nosso Brasil, a força de homens e mulheres e famílias que estão no campo, com essa mensagem que nós, aqui do Tempo e Dinheiro, nós acreditamos que o Brasil vencerá com a força do agronegócio brasileiro. Bom, Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira está no ar. E nós já vamos acompanhar os destaques dos nossos analistas para a edição de hoje. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. João Batista, sextou. Sexta-feira, João Batista, mercadão aí tá na calmaria. E mercado interno aí pagando os menores níveis aí da soja no pior momento do ano. O pessoal precisava de dinheiro hoje para pagar a conta. Hoje tá vencendo aí muita dívida de custeio. Outro fator aí, o mercadão do milho, começou a cair um pouco no porto aí, porque a safra tá grande que vem pela frente. Arroz e feijão, hoje é dia de arroz e feijão. Também o arroz é a reclamação geral aí do produtor. Será que vai manter a área o ano que vem? Estão falando que não. Já tudo isso aí vamos comentar no Tempo e Dinheiro nesse último dia da semana, sexta-feira. Até daqui a pouco. O destaque para esse fim de semana é a chuvarada que está no Rio Grande do Sul hoje, vai melhorar, e o tempo bom em boa parte do país no Dia das Mães, com frio. Detalhes na previsão.
No mercado do boi gordo, uma sexta-feira típica de poucos negócios, baixa liquidez, mas o mercado segue de olho na data comemorativa, no próximo domingo, Dia das Mães. Tradicionalmente, esse período é um período em que aumentam as negociações e um escoamento de carne no mercado varejista contribui para uma possível alta no mercado. De qualquer forma, os agentes continuam de olho nessa pressão exercida pela arroba do boi gordo por parte da indústria frigorífica. Daqui a pouco eu volto com mais informações do mercado do boi gordo nesta sexta-feira. Muito bem, nós vamos falar sobre culturas alternativas. Nesse momento nós estamos com uma super safra de milho, uma safrona. Tem gente pesquisando, falando, fazendo reuniões sobre culturas alternativas, amendoim, gergelim, enfim, várias culturas alternativas que nós temos no país. Aí eu perguntei para um especialista, mas será que cabe uma cultura alternativa enquanto que o país está todo caminhando para a safrona de milho? A resposta daqui a pouco com vocês aqui no Tempo e Dinheiro, Fernanda. Vamos em frente, João Batista. Inclusive, já quero chamar aqui Sérgio Braga de novo para conversar conosco, porque agora nós vamos fazer o nosso giro das cotações aqui e trazer os principais indicativos já, como é que estão os mercados no pregão desta sexta-feira. Vamos seguir aqui então com as informações? Vamos lá, preços na tela aí para a gente já dividir com vocês as nossas referências para essa sexta-feira. Soja em Chicago subindo mais de 1% nesse instante. Temos Sérgio Braga? Agora sim, Sérgio Braga. Tradicionalmente aqui, ó, o Sérgio vai falar então e trazer as informações primeiro dessas referências que nós temos aí já na tela para vocês e também Sérgio já vai trazer as informações ali um pouquinho do que a gente está acompanhando no mercado da pecuária, né, Sérgio? Uma emoção de sexta-feira, né, Fernanda? É sempre Mas vamos assim. em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Acompanhando, portanto, você começou falando sobre o mercado de soja na Bolsa de Chicago, que segue em alta nesse momento de 1,33% a 10 dólares, 57 mais 88. Milho em alta de 0,80% a 4 dólares, 51,60. Trigo a 5 dólares, 24,40, recua 0,87%. Em Nova York, o café arábica segue bem próximo da estabilidade a 387,23 ao longo da semana, praticamente de lado as bolsas, de olho na safra aqui no Brasil. Açúcar em Nova York, 17,84, 1,94, 2% de alta agora. Algodão a 66,91, sobe 0,34%. Petróleo, 60 dólares, mais 77, alta de 1,44%. O ouro volta a subir 1,30% a 3.349 dólares por onça Troy. No mercado cambial, vamos acompanhar o dólar, 0,11 de queda a R$ 5,65, mais 40, vale $1 nesse momento aqui no Brasil. Índice Bovespa, que ontem ultrapassou 137 mil pontos, hoje tem alta moderada, 0,18% a 136.476 pontos. De novo, olhando mais uma vez para o mercado de soja lá na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha? Confirmando, portanto, a alta de 1,31%, vencimento mais curto, julho, a 10 dólares, 57,63. Café em Nova York, café negociado, portanto, aí ainda agora voltou a estabilidade, 0,01, praticamente 0 a 0, sem variação agora, 387,33, recua 0,01%, portanto, volatilidade do café em Nova York nesse momento. E o mercado do boi gordo nesta sexta-feira, queda em todas as posições lá na B3, maio a 304,65 por arroba, recua 0,93%. Junho negociado a 306,85, 0,78 de queda. Julho a 316, 0,89 de queda. Agosto, 321,80, 1,29 de queda. 9 praças hoje, aliás, 8 praças entre 32 pesquisadas pelo Scott, apresentaram queda e estabilidade, por enquanto, na Praça de São Paulo, boi comum, já descontado a prazo, São Paulo, Barretos, Araçatuba, 313, 295,50 em Goiânia, 290,50 na região sul de Goiás,
308,50 no aprazo em Dourados. Daqui a pouquinho tem o Luiz Gustavo do CPEA comentando conosco o mercado do boi gordo, também a Isabela Camargo falando sobre os resultados até agora com as exportações e embarques de proteínas, Fernanda Custódio. É isso mesmo, Sérgio, até porque a edição de hoje está só começando, tem muita informação ainda, mas eu já queria fazer um convite para você que ainda não é assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Temos o número já na tela, é só enviar uma mensagem para 19998132915, são 7 dias grátis para vocês participarem conosco e terem acesso a todas essas informações. São os valores dos prêmios atualizados, as cotações em tempo real, conteúdos exclusivos também a respeito de clima, tendências, análise de mercado e muito mais. Tudo isso para que você realmente seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. Então, o número na tela de novo, é só enviar uma mensagem para 19998132915 e nós estamos esperando todos vocês no Clube do Tempo e Dinheiro. Bom, dando sequência aqui à nossa edição de sexta-feira, nós temos agora o nosso Giro Rural, que são as informações em destaque lá no site Notícias Agrícolas, que é parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Frango CPEA, valores sobem nesse início de maio. Ovos, forte demanda dos Estados Unidos mantém exportação brasileira em alta. Citros CPEA, oferta de frutas precoces mantém preços em queda. Tilápia, preços sobem em abril, mas oferta elevada limita aumento. Maçã CPEA, Itália é a principal fornecedora de maçã ao Brasil no começo deste ano. E claro que nós também estamos de olho nas informações de política e economia aqui no Brasil e no mundo todo, e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. A Investing, custo da cesta básica sobe em 15 das 17 capitais em abril, aponta o Diese. Do Poder 360, Embraer tem prejuízo de 429 milhões no primeiro trimestre deste ano. Metrópolis, INSS, AGU exclui de ação 4 entidades de fachada ou que pagaram lobistas. CNN Brasil, INSS, a AGU exclui sindicato do irmão de Lula de bloqueio de recursos. Metrópolis, INSS, 8 entidades 100% irregular em amostragem não foram processadas. Da Gazeta do Povo, Simone Tebet confirma que o governo vai cobrir o ressarcimento às vítimas de fraudes no INSS. Do Metrópolis, votação de ramagem anima bolsonaristas para PL da anistia, mas a revista Oeste complementa. STF julga nesta sexta-feira suspensão de processo contra Alexandre Ramagem. Na Gazeta do Povo, Gleisi vê excesso da Câmara e diz que STF não vai aceitar decisão sobre Ramagem. Da Folha de São Paulo, cai após, cobram de governo Lula alternativas de renda após expulsão de garimpeiros. E da Revista Oeste, agentes do mercado financeiro debocham de novo mapa mundi do IBGE. Bom, e agora nós temos participação de João Batista Olive com seu editorial. Então, João, boa tarde para o senhor. São muitos destaques hoje. Sim, não, mas essa história do mapa mundi de ponta cabeça definiram muito bem. Isso passa a ser uma brincadeira, uma ação infantil, brincadeira de criança. Não é possível, né? Eu estou aqui com o mapa do Brasil. Como é que é a comunicação? De pé, norte a sul. Sempre foi assim. Não, estão querendo colocar o Brasil de ponta cabeça. Essa é a mensagem que eles estão passando. Bom, mas estão colocando, viu, Fernanda e amigos do Tempo e Dinheiro, o Brasil de ponta cabeça nessa questão
do INSS, porque, como diz aqui no nosso Mato Dentro, em cada enxadada uma minhoca. A cada dia, a cada pesquisada, a cada pergunta, aparece mais escândalos que a gente fica estarrecido. Fala, mas o que vem hoje? O que eu estou querendo dizer? Que a conta da fraude, da roubança no INSS parece que não tem fim. Agora, o que é estarrecedor e que é inaceitável é o governo, a Simone Tebet, a ministra do Planejamento, falando em nome de Lula, que está lá em Moscou, está dizendo que, sim, eles vão recompensar, restituir a roubança dos aposentados com o dinheiro dos aposentados, com dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, Fernanda, com o dinheiro do nosso telespectador. O que nós temos com isso? Nós queremos que o roubo, primeiro, pare, que está continuando, que os culpados devolvam o dinheiro e sejam presos. Não. Olha, viu, João Batista, você vai colaborar conosco e pegar um pedaço do seu esforço para compensar os velhinhos que foram tungados. Meu Deus do céu, Fernanda, onde a gente vai parar? Será que é isso? E vem ainda a piada, né? Que é uma piada, que eles querem imputar a culpa ao, como sempre, Jair Bolsonaro. Meu Deus do céu. Se é assim, assinem a CPI para a gente saber quando começou, como ela se desenvolveu, quem tem culpa no cartório. Né? Nós não temos ninguém, né, aqui no bolsinho para defender. Não é isso. Nós temos uma posição ideológica, isso sim. Agora, os culpados que paguem. Agora, me parece também que os culpados são os atuais membros do governo, ou seja, os seus adeptos, os sindicatos, com TAG, gente do céu. E olha, não chegou-se a conta ainda dos tungados no campo, lá dos confins, coitados. Então, assim, Fernanda, cada enxadada uma minhoca nessa história do INSS. Não venham com piadas, não venham com gracinhas, não venham com infantilidades. O Brasil não merece isso, principalmente os produtores rurais que estão carregando o país nas costas. Mais uma vez, eu sempre reafirmo aqui, Fernando e amigos do Tempo e Dinheiro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e Dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro, e agora nós vamos falar sobre o tempo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Primeiro destaque de hoje, já para compartilhar com vocês, nós temos informações da Climatempo falando então do Rio Grande do Sul em alerta para temporais nessa sexta-feira. A gente tem nuvens carregadas se espalhando sobre todo o estado gaúcho nessa sexta-feira. Há risco de chuva forte e volumosa em todo o estado e o ar frio polar vai predominar a partir do final de semana. Inclusive, nós temos um mapa já para dividir com vocês aqui com a nossa audiência, trazendo um pouco mais desse alerta também de chuva lá para o estado do Rio Grande do Sul, já na tela aí para vocês. Percebam que principalmente a metade sul do estado segue com esse alerta de chuva aí, ó, severa, e essa vigência do dia 7 ao dia 10 de maio. Inclusive, nós temos também algumas imagens dessa chuva forte aí na região de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul, ontem, que causou estragos. Então, vejam a chuva forte que passou na região e realmente olhem as condições, né? E esse registro feito, então, lá na região de Alegrete. Mas não é só esse, né? Não são só esses os registros. Nós também temos um vídeo impressionante da chuva forte na região de Jari e é isso que a gente vai compartilhar com vocês também a partir de agora.
Chuva forte, vento forte também, a gente viu ali muitos raios na região de Jari. E nós temos ainda, para complementar essas informações, um outro destaque da Climatempo, falando que essa frente fria vai avançar e levar chuva e ventania também para os estados de Santa Catarina e também o estado do Paraná, a partir dessa sexta-feira, 9 de maio. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é esse alerta vermelho, que nós temos então risco de queda de galhos, árvores e danos estruturais em construções, principalmente por conta desse vento forte, que pode chegar até 90 quilômetros por hora. Então já fica aí o nosso alerta também aos produtores rurais dessas regiões. Além disso, nós temos também a Revista Oeste falando a respeito dessa frente fria que vai trazer uma forte mudança do tempo nessa sexta-feira, que é o que a gente já está adiantando aqui, a gente já veio falando dessas informações ao longo da semana, e um sistema avança com queda então brusca nas temperaturas, que é isso que a gente vai acompanhar no sul do Brasil, então a gente vai ficar de olho nessas informações. Além disso, nós temos o destaque lá do Notícias Agrícolas falando exatamente desses eventos extremos. Chuvas em abril foram acima da média nas regiões centro-oeste e também na região sudeste, e nós tivemos volumes significativos que foram observados também no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, vamos acompanhar como é que está a chuva no Brasil nesse instante, que são as informações aí, ó, as informações de satélite, né, do NOAA. A gente consegue ver então, principalmente nesse instante. Acompanhe a chuva volumosa no estado do Rio Grande do Sul, que a gente já veio alertando ao longo dessa semana. Temos já algumas chuvas também sobre o estado de Santa Catarina. Principalmente litoral do Nordeste também temos algumas chuvas e algumas localidades da região norte do Brasil nesse instante também com chuva. Faixa central do Brasil a gente segue com tempo firme e essas temperaturas mais elevadas. Inclusive é isso que a gente vai ver a partir de agora também, essa previsão de chuvas aqui para o Brasil nos próximos dias. Chuvas previstas para o Brasil do dia 10 ao dia 16 de maio, e amanhã, sábado, dia 10, nós ainda vamos acompanhar chuvas mais volumosas no Rio Grande do Sul, e nós também teremos chuvas no estado de Santa Catarina, Paraná, cenário que ainda também perdura no domingo, dia 11. A partir do início da próxima semana, segunda-feira, dia 12, nós teremos algumas chuvas no litoral da região sudeste, principalmente ali entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo. Teremos chuvas também no litoral da região nordeste, e a partir de terça, quarta e quinta-feira, dias 13, 14 e 15, nós não teremos chuvas no centro-sul do Brasil, e essa chuva ela vai ficar mais concentrada na região norte do país, e nós também temos algumas chuvas principalmente no litoral do estado da Bahia. Esse é um cenário que também vai perdurar na sexta-feira, dia 16, com chuvas concentradas na região norte e ainda ali no litoral da região nordeste. E claro que, além disso, nós temos a participação também do Ronaldo Coutinho, direto da Climaterra, trazendo mais detalhes sobre a previsão climática nos próximos dias. Boa tarde. Vamos ver se vai aparecer aqui no radar. Já começa a pegar aqui, ó, no noroeste do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, Panambi. Começa a aparecer aqui no extremo oeste de Santa Catarina. Chuva e bastante, ó. Para o pessoal ter uma ideia, só aqui em Santa Maria, hoje choveu 139 milímetros, em Agudo 127, em Restinga Seca 126, São Martinho da Serra 124 e outra de Santa Maria 121, São Borja 120. E tem áreas do Rio Grande do Sul que já choveu bastante nas últimas 48 horas. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Nós temos 166 milímetros em Caçapava do Sul, 126 aqui em Camaquã e 71 em Inemete. As outras, infelizmente, estão fora. Mas tem estações aí do Rio Grande do Sul que já passou dos 150 milímetros e até quase 200. E hoje, essa chuva que vocês estão vendo aqui, basicamente é hoje no Rio Grande do Sul. Santa Catarina um pouco hoje, um pouquinho na madrugada de sábado, e aqui um pouco hoje e sábado, melhorando domingo. Então, a frente passa rápido aqui. Já tivemos temporais pelo Rio Grande do Sul e vamos ter tempo severo aqui nessa parte da região sul, entre o oeste Santa Catarina, sudeste Paraná
Misiones, Argentina, Paraguai e sul do Mato Grosso do Sul. Nessa área aqui chove pouco, mas sempre ajuda. E aqui no Triângulo Mineiro, sul de Goiás, provavelmente vai ser ali no domingo, segunda-feira. Aqui também tem alguma chuva no leste do Nordeste, pegando também Espírito Santo e Rio de Janeiro, e chuvas mais concentradas aqui ao norte do Brasil. Nessa grande área central, a característica de sempre que é tempo seco. No decorrer da... Opa, vamos ver aqui voltando, que eu esqueci, ó. Voltando aqui, nós temos de hoje até o dia 23, temos o quê? Bastante chuva aqui no Rio Grande do Sul, só que boa parte dessa chuva é hoje. A maior parte desse volume é hoje, depois vai dar uns 5, 6, 7 dias de tempo seco, e lá pelo final da próxima semana outra frente. Aqui também uma parte é hoje e maior parte vem semana que vem. Vai ajudar aqui no milho safrinho do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Você vê que a chuva avança um pouquinho no norte do Mato Grosso do Sul, pega alguma coisinha aqui no Triângulo Mineiro, sul de Minas, mas é pouco. Nessa região aqui, agora para frente, a chuva é pouca nesse período. E também chove bem aqui, ó, no leste do Nordeste e na parte mais ao norte. Norte do Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, dá uma melhorada, principalmente ali do dia 10, do dia 11, 12, 13 para frente. E no norte do Brasil, aquela característica normal de bastante chuva. Roraima, Amapá, norte do Pará e norte do Amazonas. Está bem típico da época da estiagem no Brasil. Norte, leste e sul ficam mais concentrada a chuva. Algumas informações importantes aqui para a gente reforçar, né? Essas chuvas, elas ficaram mais concentradas no sul, no litoral também da região nordeste e no norte do Brasil. Mas uma coisa que o Coutinho dividiu conosco é que a gente tem esse volume, alto volume de chuva agora previsto para o sul do Brasil, mas nós também temos uma chuva para o sul do estado de Mato Grosso do Sul e nós temos algumas chuvas também mais ao norte do Paraná, o que deve então beneficiar a produção de milho safrinha. A gente vai seguir de olho nessas informações. Importante a gente destacar que esse quadro é um oferecimento da Lotus Biosoluções. Uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. E agora sim, participação de vocês aqui no Tempo e Dinheiro. Hoje eu estou acompanhando os comentários no Facebook. Nós temos o Paulo César da Costa falando boa tarde em Canguçu, lá no Rio Grande do Sul. A Aparecida Zabini também participando conosco. O José Lúcio Rosa, que é de Abricampo, em Minas Gerais, também aqui acompanhando a nossa transmissão. Enquanto isso, nós temos a Tereza Kutz também falando boa tarde. O Ayrton Salter falando de chuva de 200 milímetros lá no centro do estado do Rio Grande do Sul. O Damunier Agostinho falando boa tarde. Temos o Antoninho Pitol, ele é de Fraiburgo, lá em Santa Catarina, falando boa tarde a todos. A maior intempérie do Brasil chama-se PT. O Leomar também participando conosco, o Luiz Sérgio Reck também falando que em São Miguel das Missões choveu 96 milímetros. A Lúcia também aqui, ó, falando boa tarde e já desejando, ó, parabéns a todas as mamães, em especial as do nosso agro. E nós temos o Antônio Luiz também aqui participando e o Anaro Ortiz falando boa tarde, direto de Canguçu também, lá no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, mas nós voltamos na sequência com as informações da soja, milho e sexta-feira, vocês já sabem, é dia do nosso tradicional arroz com feijão com Vlamir Brandalize, então é um instante só. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né?
É show demais. É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Há 10 anos, na cidade de Lapa, no Paraná, nascia a Lotus Biosoluções, uma empresa com um propósito claro: transformar o solo e impulsionar a produtividade no campo. Com tecnologia de ponta, matéria-prima de excelência e o compromisso com a sustentabilidade, desenvolvemos fertilizantes organominerais líquidos que fazem a diferença na lavoura. Ao lado de uma equipe técnica especializada, levamos conhecimento, confiança e inovação para quem vive da terra. Hoje, celebramos uma década de conquistas, aprendizado e crescimento. Obrigado por fazer parte dessa história. Lotus Biosoluções. Há 10 anos cultivando produtividade. De volta com o tempo e dinheiro dessa sexta-feira. A partir de agora nós vamos falar sobre soja, mas antes de chamar Wlamir Brandalize, vamos mostrar as nossas cotações. Já na tela para vocês, nós temos o vencimento julho 25 da soja lá na Bolsa de Chicago, subindo 1,23% nesse instante a 10,57. Temos todos os vencimentos também lá no mercado internacional. O maio, então, a 10,48 nesse instante, o julho a 10,56, o agosto a 10,50 e o setembro a 10,29. Mercado subindo nesse momento entre 9 e 11 pontos. Mas nós também temos a nossa referência aqui para B3, Bolsa Brasileira. O julho 25 em 23,30, subindo mais de 1%. O agosto nós não temos negociações e o setembro a 22,55, o mercado subindo, esse vencimento na verdade subindo 0,49%. Bom, vocês já sabem que a partir de agora nós vamos acompanhar as notícias da soja com Wlamir Brandalize. Notícias da soja com Wlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Wlamir Brandalize, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos. Sextou, né? Sextou. E o Papa é de Chicago. O Davi diz que ele é peruano, mas ele nasceu em Chicago. E o mercado se protegendo, porque segunda-feira tem oferta e demanda do USDA, né? Era isso que eu ia perguntar. Essa animação é por conta do Papa, Wlamir, ou realmente a gente tem anúncio de venda hoje de manhã do SDA e o mercado já olhando o relatório de oferta e demanda de segunda-feira? Olha, o mercado de Chicago, ele aparentemente ele não dá muita atenção para o Papa, ele dá atenção para dinheiro, né? Que nem o João Batista aí. E realmente é o relatório da segunda-feira que importa, e o mercado acreditando que vem algum ajuste positivo nos números, né? E como o plantio do milho está muito acelerado, a condição de plantar o milho está boa, o mercado continua acreditando que a área de soja efetivamente vai ser bem menor, né? Possivelmente vai cair mais de 1,5 milhão de hectares. E outro fator que pesa hoje também é a questão que o USDA começou a mostrar mais vendas de soja essa semana. Teve vendas ontem, teve vendas hoje, e para países que não são tradicionais, né? Que não é a China não comprou, mas teve Paquistão comprando 2 vezes. Então o mercado começou a olhar outros compradores, né? Então outros compradores começando a atuar no mercado americano, e isso traz um leve apelo positivo lá em Chicago, né? Porque aqui no Brasil o pessoal não consegue comprar mais para embarque curto porque não tem porto, né? Não tem como embarcar. E quem está precisando de soja no mercado global está tendo que buscar a soja americana, né? Porque a safra da Argentina ainda está na colheita, né? Tem muito para ser colhida. E o produtor argentino não vai querer vender aí antes do meio do ano, né? Porque tem, no dia 30 de junho, aí tem a redução das retenções. Então ninguém vai querer vender nada na Argentina antes que venha a redução das retenções, né? Para não perder dinheiro. Uhum. E automaticamente a saída é comprar soja americana nesse momento, Fernando.
Que inclusive a venda de hoje foi para o Paquistão, né, Vlamir? Exatamente, é o país lá do outro lado do planeta. O Paquistão está encrencando lá com a Índia, né? Também tem isso aí, né? Então tá comprando soja americana aí para os americanos não dar uma bronca neles. Automaticamente demanda nova, né? Demanda nova de país que não é tradicional de grandes compras de soja, né? Sinal de que o mundo asiático está precisando de comida. Sim. Ô Vlamir, em relação à questão tarifária, o que está aí no radar também para a gente reforçar e, claro, começar a próxima semana atento a essas informações? Olha, conversas com Estados Unidos e China devem acontecer agora esse fim de semana, já provavelmente lá em Genebra, né? Uhum. Então é possível que na segunda-feira tenha alguma novidade. Então o mercado hoje está um pouco animado também por causa desse fator aí, deles sentarem à mesa, né? O primeiro ponto é sentar à mesa. É bem provável que um acordo geral não saia imediatamente, como teve um acordo muito bom ali com a Inglaterra nessa semana, mas já é um bom sinal, né? Vamos ver o que sai no fim de semana, né? Se os dois lados forem um pouco mais maleáveis, é provável que na semana que vem, na segunda-feira, nós poderemos ter um mercado melhor em Chicago. O mercado está buscando aí novamente os 10 dólares e meio, né? Que nem se mostrou a bolsa. E trazendo alguma novidade, olha aí a posição julho, agosto, 10,5, maio já está perto, mas o maio já vai encerrar, né? Fim de maio. O setembro, que estava trabalhando abaixo de 10,20, já está perto do 10,30, tentando olhar para cima, que é a cotação mais baixa que tem na Bolsa de Chicago, é esse setembro aí, que é o início da colheita americana. Então o ambiente ele está voltando a trabalhar no 10,5 e se tiver alguma notícia boa, não é de duvidar que a semana que vem o mercado pode ir perto de 11 dólares. Então pode melhorar o mercado aí no meio do mês em diante, como a gente já tinha comentado no início do mês, que até o meio do mês o mercado seria fraco, principalmente essa semana, que é uma semana que tem muita dívida vencendo hoje ainda, de produtores, de custeio, do Rio Grande do Sul, vários lugares têm dívidas vencendo nessa semana, em que o produtor teve que pagar a conta, por isso que o mercado despencou, né? Balcão está no pior momento do ano, o mercado de Porto também acabou recuando, mesmo com Chicago em alta. Isso é sinal de que o produtor precisa vender, o mercado comprador não tem dinheiro e os juros subiram, né? Na quarta-feira foi para 14,75 a taxa Selic e o juro do mercado anual aí está mais de 20%. Então, carregar estoque está caro e automaticamente o mercado comprador acabou recuando as posições aí nessa semana para o pior momento do ano. Tá bem caro, inclusive, né, Vlamir? Mas, inclusive, o senhor falou também a respeito dessa informação, do preço aqui no Brasil, no teaser, no início da edição do programa também dessa sexta-feira. Como é que estão os valores, Vlamir, para a gente atualizar? Qual que é o cenário que o produtor brasileiro ele tem nesse final de semana? Olha, ele está chegando ao final de semana com a cotação mais baixa do ano, talvez agora à tarde até pague uns 50 centavos melhor, porque agora Chicago já está um pouco melhor que pela manhã. Mas ele, vamos pegar aí, o balcão gaúcho, ele começa com 117 ali nas missões. Há um mês e meio atrás era 130, só para fazer um comparativo. Então está R$13 abaixo. Os demais balcões aí do sul e sudeste começam com 108. Há um mês e meio atrás, a maioria deles estava em 117, 120. Então o mercado foi ao fundo. É possível que na semana que vem em diante ele comece a parar de cair e tentar alguma pequena reação, mas ele de imediato, para fazer dinheiro curto, ainda é difícil para o produtor no curtíssimo prazo. Ele tem fôlego dessa segunda quinzena de maio, começar a querer melhorar um pouco aí, atrelado a Chicago, né? Se Chicago voltar a evoluir, trabalhar mais firme acima de 10,5, é possível que nós vamos ter uma correção positiva na semana que vem, também em cima do que vier aí do relatório de oferta e demanda mensal do USDA, né? Uhum. Ô Vlamir, e qual é o saldo dessa semana? O produtor conseguiu fazer essa venda para realmente quitar essa dívida de custeio? Olha, estamos fechando a semana com mais ou menos 103 milhões e meio de toneladas negociadas. 103,8. Aqui tá dá já quase 104 milhões. Vai fechar provavelmente à tarde com 104 milhões de toneladas. Então avançou 2 milhões na semana. Não é pouco volume, mas também não é um volume grande para a época, né?
porque em outras épocas, nessa semana de maio, que é época de dívidas, o produtor normalmente vendia de 3,5, 4, 5 milhões de toneladas, teve momentos aí de vender quase 1 milhão por dia, nesse período do ano, porque o pessoal precisa de caixa para pagar a conta. Essa semana vai fechando em perto de 2 milhões, estamos perto de 104 milhões negociadas. É um ritmo de negócio acelerado, mas ao mesmo tempo ainda temos 66 milhões de toneladas de soja na mão do produtor. Nós temos uma safra da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, tudo junto, ainda para ser negociada por aqui. Ô, Vlamir, essa é a situação. Situação delicada ainda, né? Ô, Vlamir, orientação para o produtor de soja. Espera nesse instante, até porque a gente tem várias informações no início da próxima semana. Isso pode trazer um direcionamento melhor para o mercado? Pode. O produtor agora tem que esperar um pouco, né? Ver o que vem de notícias. Semana que vem tem mais novas previsões de clima aí para os próximos 60 dias na safra americana. Então, cavalinhos encilhados vão aparecer aí nas próximas semanas. Exatamente a semana que vai ser, ninguém sabe, né? Mas, aparentemente, o fundo de poço está sendo agora. E depois o mercado tenta tentar aí buscar uma correção positiva. Então, para frente... quem puder pode segurar para vender um pouco para frente, que deve conseguir uma cotação melhor, e a maioria que precisava vender, eu acho que já vendeu hoje para pagar as contas que está vencendo hoje. Essa é a situação, né? À tarde aí pouca gente vai vender, ou alguns vão chelar e fixar aí para quitar a conta também, provavelmente vai acontecer isso, para fechar perto dessas 104 milhões de toneladas negociadas, que a gente espera que até o final do dia esteja fechado, né? Exatamente, mas é por isso, Vlamir, que o produtor tem que acompanhar aqui o tempo e dinheiro e, claro, a sua participação, porque o senhor está sempre mostrando aqui para a gente quando o cavalinho encilhado está passando, para que o produtor rural tome essa decisão no momento certo dentro da propriedade dele. Bom, esse é o cenário da soja, mas a gente vai acompanhar a partir de agora as informações do milho, então vamos acompanhar a nossa vinheta. Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Vamos aos preços do milho lá na Bolsa de Chicago, assim como a soja, né? A gente tem o milho também aí trabalhando em campo positivo no pregão dessa sexta-feira. O maio, então, a 4,42,50, o julho a 4,51, setembro a 4,30,25 e o dezembro a 4,43. Mercado subindo entre 3 e 4 pontos nesse instante. Nós temos as nossas referências também aqui para a Bolsa Brasileira, B3. Na contramão de Chicago, mercado recuando nesse instante, a gente tem o maio 25 a 73,91. Lembrando que estava 75, né, gente, no início dessa semana. O julho a 64,14, o setembro a 65,20 e o novembro a 67,84. Mercado em campo negativo. Vlamir Brandalize, para a gente começar, milho em Chicago, até porque... A gente falou de anúncio de venda de soja, mas nós também tivemos 288 mil toneladas de milho negociadas para o México, né, Vlamir? Esse é um fator que está ajudando hoje, né, Fernando? Porque não foi só hoje, né? Hoje tem 288, ontem teve mais 200 e poucos. Então, o México acabou comprando 500 mil de toneladas de milho americano entre ontem e hoje. Outros países também compraram um pouco de milho americano. Foi uma semana que teve bons volumes negociados de milho. Então, isso está trazendo um apelo para o milho, que o milho estava barato, né? O milho já tinha o setembro aí, chegou a trabalhar até abaixo de 4,20, né? Que é um suporte importante aí, né? Agora ele já está acima de 4,30 no setembro, que é importante esse suporte, porque dá as condições aí para a nova safrinha brasileira aí. No julho, 4,5 acima, na nova safrinha de 2026, toda ela acima de 4,5, então o ambiente do milho melhorou hoje. E também se protegendo, né, frente ao relatório de oferta e demanda do USDA aí, que vem na segunda-feira. E provavelmente o USDA vai confirmar aí que nós vamos andando nesse ano de 24, 25, safra 25, né, em que o déficit mundial entre o consumo e a produção vai ficar aí na casa das 26 milhões de toneladas. Então esse ambiente aí está dando suporte para o milho, né? Final de semana, proteção, o mercado tinha caído muito. Está na hora de segurar a queda lá em Chicago. E o Papa ajudando, provavelmente.
Ô, Vlamir, e também a gente tem plantio americano correndo tudo bem até esse momento, né? Tanto com soja quanto com milho também. Isso joga contra, né? Em princípio joga contra. Mas mesmo que cresça a safra americana aí para 400 milhões de toneladas, um pouco acima, a questão é que provavelmente não vai conseguir atender a demanda mundial no ano que vem, então vamos continuar com um aperto no mercado do milho. E o milho que tem fôlego aí para se manter perto dos 4,5, talvez em alguns momentos buscar os $5. O ambiente do milho, ele é um ambiente melhor do que a da soja, se a gente fazer um paralelo de ambos, né? Por isso que o produtor americano está plantando mais milho nesse ano do que soja. Então o ambiente do milho é mais favorável lá fora, né, lá em Chicago, né? Só que não estamos naquele momento de cavalinho encilhado, nem de milho, nem de soja. Os cavalinhos já passaram. E aparentemente, pelo que eu estou sentindo aí, o João pegou o cavalinho e escapou com ele, fugiu com o cavalinho. Porque os cavalinhos agora faz dias que não aparecem, né? Então, o produtor agora de milho viu que o mercado lá de Chicago também perdeu forças nos últimos dias, está refletindo até no Porto, né? O mercado de Porto também está mais frágil, mas o ambiente para frente aí, passada a colheita da safrinha recorde brasileira, e no meio do ano aí talvez venha uma pressão sobre a questão climática americana, então tem vários momentos que podem acontecer ainda a reação no mercado do milho, mas de médio e longo prazo, os fundamentos deles são bons. Ô, Vlamir, se lá fora a gente tem cenário de aperto, né, quando a gente fala oferta e demanda, como é que tá aqui no Brasil, já falando dessa safrinha recorde aí, que o senhor já veio falando também ao longo dessa semana? Olha, mercado caindo, né, que nem se mostrou a B3, né, a B3 aí tá... olha aí, vamos pegar o novembro, né, o novembro ele andou aí na metade de março, até o final de março, perto de 80, né, agora tá 67 e pouco. O julho, setembro, chegaram a trabalhar 75, agora está R$10 abaixo. Isso já eram pontos apontados aí na questão do mês passado, né? Agora ainda é fôlego negativo, porque um dos fatores que forma esse valor da B3 é o mercado de exportação. E o mercado de exportação hoje ele está no menor nível aí do ano. Só para dar uma ideia, a exportação agosto em Paranaguá, 66,5. Ela chegou a pagar até 72 aí há um mês e pouco atrás. Se a gente pegar o novembro, está 70,20. O novembro pagava 75, 76, depois caiu para 72, 73 e agora já está na casa dos 70. É por isso que a própria posição novembro aí está no 67 e nessa relação Porto e B3 ainda há espaço para cair um pouco B3. Isso é uma notícia triste para o produtor, que a cada dia que passa a safrinha está mais próxima, tem mais essa frente de chuvas que está chegando e vai beneficiar até as últimas lavouras plantadas fora da janela do milho, e vem uma grande safrinha, né? Então é essa a condição que o mercado está esperando aí, né, Fernando? E isso pesa no mercado nesse momento, em que não temos compradores do setor ração, não tem pessoal de etanol comprando, todo mundo esperando, e o produtor que está precisando vender milho para fazer caixa agora nesse momento está encontrando dificuldade de achar comprador. Exato, era exatamente essa pergunta que eu ia falar com o senhor. O que o produtor faz nesse momento, já que a gente também tem uma perspectiva de uma queda ainda nos preços? Espera, ou quem realmente precisa faz essa venda agora? O que ele faz, Vlamir? Olha, uma alternativa do produtor que ele tem necessidade de fazer caixa, se ele precisar vender imediatamente esse milho para fazer dinheiro, ele teria a condição de vender o milho, pegar uma parte dele e comprar uma opção de alta na B3 aí, principalmente para o começo do ano que vem, né? Posição do ano que vem, não de agora, desse ano. Que daí ele pega um prêmio baixo e depois o mercado vai reagir para frente. E daí quando reagir, ele aproveita e faz a diferença do mercado. A única alternativa, senão ele vai ter que exercer uma venda num momento fraco, né? Perto do pior momento. O mercado ainda pode cair um pouco mais, sim, mas ele já está muito perto do pior momento do ano. Então, assim, alerta aí de Vlamir Brandaliz para você, produtor de milho, fazer essa opção nesse instante para não perder ainda mais dinheiro. Vlamir, mas hoje, sextou, né? Sextou é dia de arroz com feijão. O senhor já deu spoiler, inclusive ontem, do arroz. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho mais. Qual que é o cenário que a gente tem para o arroz aqui no Brasil?
Olha, mercado de arroz é uma notícia boa para o consumidor, né? Temos uma safra recorde no Rio Grande do Sul, safra recorde em Tocantins, espalhado arroz por todos os lugares do Brasil, muito arroz plantado em pivô, muita gente que nunca tinha plantado arroz plantou arroz esse ano. E o mercado caiu, né? O mercado do ano ele está dentro do no nível menor aí. O mercado gaúcho varia de 71 aí a R$ 77. Começo do ano ele começou com 115, 120, agora está 70 a 77, né? Vamos dizer assim, o mercado gaúcho, que é o maior produtor, provavelmente vai fechar a safra aí acima de 8 milhões e meio de toneladas no Rio Grande do Sul. E o Brasil bem acima de 12 milhões de toneladas para um consumo de 11 e pouco. Então está sobrando arroz. E tivemos problema de armazenagem, né? Por causa de uma safra grande. Então o produtor teve que correr em busca, estava colhendo e não tinha nem onde entregar, porque a maioria dos armazéns encheu de arroz, lotou. E aí tivemos preços baixíssimos do arroz aí, esse de última hora, e qualidade do arroz bem comprometida. Tem muito arroz esse ano de renda baixa, e de arroz com menos de 55 de inteiro. E o que a gente tem sentido nessa semana, conversando com o pessoal ali no Rio Grande do Sul, muitos arrozeiros que são arrendatários a ponto que vão entregar as áreas, que não conseguem mais tocar, que não conseguem pagar as contas, porque o arroz já está muito abaixo do custo, né, de produção. Alguns produtores nos apontando, isso não vai ser pouco, provavelmente vai ser uma área grande, já estão preparando áreas nesse momento para depois no verão vir com plantio de soja na área do arroz, ou seja, volta a avançar a soja sobre as áreas arrozeiras. Os números ainda são vagos, mas pelo que a gente sentiu aí em quase todas as regiões arrozeiras vai ter avanço de soja em áreas que tinha arroz nessa safra. Eu acredito que isso deve passar de 100 mil hectares. Um produtor ali da fronteira oeste me falou que dizendo, não, Brandaliz, vai passar de 150 mil hectares de área nova de soja em cima de arroz. O pessoal não vai ficar com arroz, vai ter uma queda grande da área de arroz em favor de soja. Então, essa é a condição. E tem alguns produtores que estão plantando azevém, pastagem em cima da área de arroz aí para voltar com pecuária em cima também. Ou seja, o produtor do arroz está muito frustrado, né? Um ano muito difícil, o governo praticamente não apoiou em nada, não tem EGF para carregar estoques. Aqueles que estão conseguindo empréstimo dos bancos para segurar o arroz para vender mais para frente, os juros são altíssimos, acima de 20% ao ano, então o arroz tem que reagir muito para compensar. E a boa notícia para o consumidor é que o arroz está mais barato do planeta, está aí no varejo, né? Tem arroz de R$15 a R$30 o pacote 5 quilos. Estamos falando R$30 arroz nobre, né? R$30 arroz nobre de 5 quilos. R$30 é o quilo de um arroz nobre aí no mundo árabe, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Ou seja, nós estamos vendendo 5 quilos pelo preço de em grande parte dos países. Arroz, na maioria dos comerciais, vai de 18 a 22, R$24 o pacote 5 quilos. Arroz de alta qualidade também, que é hoje o mais barato do mundo, também está na gôndola brasileira. Isso está ajudando um pouco, né? Porque o arroz nesse mês, agora veio de abril e agora em maio, provavelmente ele vai ser um fator aí que vai ajudar a segurar o ritmo da inflação, né? Então o arroz ele pesa no índice da inflação. E agora está barato, né? Ele caiu. Só que de agora para frente, o que ele já caiu, caiu, né? Então, para frente, o que vai acontecer com o arroz é pequenas oscilações positivas. O produtor de arroz está correndo em busca de novos espaços na exportação. A saída é buscar a exportação mesmo, porque nesse ano temos uma safra recorde do Mercosul todo. Teve recorde do Paraguai. Paraguai colheu 1.600.000 toneladas, maior safra da história. A Argentina provavelmente está fechando a safra, a colheita. Ainda falta 1%, se não me engano, ali na Argentina do arroz para colher, mas vai bater 1.700.000 toneladas. É recorde histórico também. Uruguai, perto de 1.600.000 toneladas, também recorde histórico. Ou seja, é muito arroz no Mercosul. E aí tem que buscar compradores fora do Mercosul, né? E tem demanda. O mercado mundial já reagiu nessa semana, Fernando, do arroz. O mercado da Ásia já teve alta de 10 a 20 dólares a tonelada do arroz lá na Ásia nessa semana, e automaticamente agora começa a reação do mercado asiático, do mercado mundial, e deve abrir janela para os produtores, para as indústrias brasileiras exportarem o arroz. A saída é a exportação.
Situação triste também para o produtor de arroz, né, Wlamir? Mas e no feijão? Temos um cenário ou uma perspectiva melhor para o produtor? Semana fechando. Feijão tem duas situações. Tem o feijão carioca, que está bem procurado, né? Que teve até uma valorização nas cotações na semana. Tem colheita acontecendo no Paraná. Tem pouca oferta de feijão de boa qualidade na linha do carioca. Com isso o mercado segue comprador. Deve seguir na semana que vem. É semana de reposição. E pode ter até uma pequena reação no feijão na próxima semana na linha do carioca. Já no feijão preto, carioca hoje, só para dar uma ideia de valor, feijão comercial carioca vai de 210 a 230, 240 reais. E o feijão nobre, ele está de 240 a 280 reais os indicativos. O vendedor quer vender nos 300, mas os negócios estão aí um pouco bem abaixo disso, mas mesmo assim estão melhores que estavam aí nas semanas anteriores. Já no preto, como está na colheita do sudoeste e sul do Paraná, e está chegando um bom volume de feijão, e tem um feijão que está chegando de qualidade baixa, porque é um feijão que não evoluiu bem, teve temperaturas baixas, é um feijão que não tem uma aparência boa, muito sujo chegando também. Então tem feijão de 90 reais, 100 reais, 110 reais, feijão de todo preço. Então até dar um fluxo nesse feijão e terminar a colheita, o preto deve seguir aí meio calmo. E nós deveríamos estar entrando num mês bom já de feijão preto, Fernanda, porque é a época das feijoadas, né? Maio, junho, julho são meses que tem grande demanda de feijoada, né? E normalmente a feijoada acaba puxando a demanda de feijão em geral, e isso ajuda na cotação do feijão. Mas no caso do preto está calmo, e hoje nós temos preto desde R$4 o quilo na gôndola, até feijão preto nobre aí perto de R$6. E o carioca vai de R$5,50 a níveis de R$8 o quilo aí nas gôndolas, é mais ou menos isso que está girando. Feijão barato também, muito barato na gôndola. A relação feijão-arroz está praticamente 1 para 1, quase, que o normal seria 1,5 kg de feijão a 2 kg de feijão, de arroz por 1 kg de feijão. Mas não é que o arroz está caro, é que o feijão ficou muito barato, ele está muito barato mesmo. Hoje tem muito feijão abaixo de $1 o quilo. Então, e o normal ele teria que estar trabalhando no mínimo $1,50 em diante. Então é uma situação nada favorável para boa parte dos produtores de feijão, né? Aquele que tem um feijão carioca nobre, ele consegue valorizar, pegar um precinho melhor, mas no restante, mercado de feijão fechando uma semana calma, e é uma semana de colheita, principalmente do Paraná. Essa conversa me deu até fome, viu, Wlamir Brandalize? Principalmente quando a gente está falando de uma feijoada, nessa temperatura um pouco mais amena aqui no interior de São Paulo. Wlamir, uma aula como sempre, muito obrigada pela participação do senhor, bom final de semana. Segunda-feira tem mais, hein? Várias informações importantes aqui com o relatório do SDA e claro que nós esperamos o senhor aqui. Exatamente, segunda-feira vamos ver como é que já, diretamente, na hora que sai o relatório, porque ele sai no nosso horário, se não me engano, é segunda-feira, 1h da tarde, né, 1h10, por aí a gente está comentando sobre os números e já tendo os reflexos, né, do mercado em cima do relatório, né, então a semana, e tem também essa questão da China e Estados Unidos, né, se andar alguma coisa de conversa no fim de semana, talvez semana que vem seja uma semana importante, o produtor não perca a semana que vem, pode ser uma semana animada. É isso aí, Fernanda. Obrigada, bom final de semana para você e para os nossos amigos que estão por trás dos bastidores aí. Obrigada. Essa turma toda de profissionais de alta qualidade. Bom final de semana a todos. Obrigada, Wlamir. Semana que vem animada, esperamos o senhor aqui. Muito obrigada. Bom, dando sequência aqui ao Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira, vamos falar sobre as cotações do trigo também lá no mercado internacional para a gente encerrar aqui as nossas commodities nesse instante. Nós temos o maio sem negociação, o julho a 5,23,25, setembro a 5,37,75 e o dezembro a 5,59,75, mercado caindo mais de 6 pontos também lá no mercado internacional. E agora nós vamos às notícias de hortifruti. Oferecimento LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti.
Vamos às nossas cotações com informações do CPEA e também do time do HF Brasil já na tela para vocês. Começando hoje com leite, nossa referência março 25 a R$ 2,79 o litro em São Paulo. Ovo branco, caixa com 30 dúzias em 180,23, lá no Espírito Santo também. Cebola amarela tipo 2, a caixa aberta em R$ 54,00 em Irecê, lá na Bahia. Nós temos a batata, saco de 25 quilos em R$ 53,00, São Paulo, capital. E a maçã Fuji, embalada graúda, CAT 1, a gente está falando de R$ 138,33, a caixa de 18 quilos, lá na região de Fraiburgo, em Santa Catarina. E agora nós temos, gente, Tempo e Dinheiro participou, então, da inauguração do Centro de Excelência de Transmissões Remanufaturadas da ACO, em Jundiaí. E, claro, Frederico Olive conversou com as principais lideranças da empresa e é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora. Agora é oficial, foi inaugurado aqui em Jundiaí, no interior de São Paulo, o Centro de Excelência de Remanufatura de Transmissões da ACO para a América Latina. Investimento de cerca de 20 milhões de reais para uma estrutura que promete oferecer transmissões remanufaturadas de alta qualidade e que pode trazer até 30% de economia para o produtor rural. Carlos, importante a gente destacar que mesmo antes desse Centro de Excelência ser inaugurado, você e sua equipe participaram de um treinamento bastante intensivo lá na Finlândia. Queria que você contasse para mim como é que foi essa experiência. Todos os dias, durante essas 3 semanas, estarmos imergidos no processo REMAN, que já atua no mercado finlandês há 20 anos. Tivemos ali todo o respaldo necessário e suporte para que a gente começasse o nosso processo aqui na América do Sul de forma consistente. E conseguimos startar a nossa fábrica aqui de forma tranquila, com todo o suporte do pessoal. It is such a great example of the commitment of AGCO to invest in Brazil. We're very, very committed to the region. We're committed to farming here in the region. And by making this investment, we also are committed to our employees. Support our environmental and sustainability goals, so we reduce the impact on the environment. We reduce the product going to the landfill. That's one aspect of it. The other important aspect is really we're farmer first. Our whole culture is about the farmer. And so it's a great example of being farmer first. Well, Reman is a very important part of our business, our commitment to our farmer first strategy. We believe that having a local source for Reman products will improve not only the cost position, but also improve the uptime for farmers because we have the product available much faster than we had it in the past. Investing into Brazil for Brazilian farmers, for Brazilian dealers is a strong commitment, and again, we think it will pay back with Brazilian farmers and dealers taking that offering and bringing more business to all of us, which creates a win-win-win. The farmer has more uptime, the dealer has more business, and we can pull that nice factory here. This is only the first milestone of our journey for the Reman business in Latin America, starting with the mechanical transmission, but obviously we have much more opportunities. As I have communicated, we will launch the CVT, the continuous variable transmission, in a couple of months. And obviously you see the size of this building here, more opportunities to bring in-house some Reman activity in this center of excellence. We know that we've grown the Fendt portfolio in particular over the last few years, and we really are excited to help our farmers, our customers, our dealers promote our AGCO products, right? So in everything from total cost of ownership, these machines are expensive, they're a tool for the farmer, and this facility is just the beginning. O Érico Bagatin é diretor de pós-venda da ACO para a América do Sul, um dos responsáveis por essa iniciativa.
Em primeiro lugar, parabéns pela inauguração hoje aqui do Centro de Excelência. Érico, eu queria que você dissesse qual a importância de ter esta operação no Brasil para os produtores rurais. Muito obrigado. Essa iniciativa, ela visa atender os nossos produtores rurais com produtos de alta qualidade, menor custo e mais eficiência do ponto de vista de consumo de recursos. Então a gente consegue dar soluções para os clientes de forma que eles possam manter as máquinas dele operando da melhor forma possível, com o melhor custo e com um meio ambiente que agradece. Muito bom. E agora nós vamos chamar João Batista Olive, porque a partir de agora o nosso assunto são as culturas alternativas. É isso, João? Sim, mas antes eu queria fazer, Fernanda, uma contextualização, porque eu vou tratar de dois assuntos históricos. Nossa, o que eu vou falar do Papa? Não. Vai falar do Bolsonaro, da anistia? Não. Vou falar de dois assuntos históricos para o Brasil, que vão mudar a rota do Brasil, mas dois assuntos, claro, com a dimensão bem menor, mas que aos poucos vai mudar, né, a nossa rota de um país sustentável, mais feliz, com distribuição de renda para todos. Do que eu estou falando? Que no começo da semana, lá em Brasília, vai tomar posse a nova diretoria da Abramilho, onde vai estar focado, claro, no incentivo da produção do milho. Talvez, essa é a questão, o milho, essa é a grande expectativa, o milho vai ser mais importante até mesmo que a soja. Imagine, por isso que eu digo, olha, que é um encontro histórico. Outro encontro histórico, já no final da semana, vai acontecer em Sorriso, lá no Mato Grosso. Sorriso, uma cidade moderníssima. Aconselho a todos vocês a conhecerem, que é a essência do agronegócio brasileiro. Sorriso, lá no Mato Grosso, na 163, que beleza. Lá tem gente pensando no futuro do Brasil. E o futuro do Brasil passa por culturas alternativas. Culturas alternativas é feijão pulse, sorgo, amendoim e gergelim. É disso que se trata. Então, na sexta e no sábado, em Sorriso, lá na Rota do Sol, vai começar o Proventus Day, que é pesquisa em torno de amendoim e gergelim. Sobre isso, eu falo com o Amir Werler, um dos organizadores desse evento da Proventus, que é uma área de pesquisa lá de Sorriso, sobre amendoim e gergelim. Amir, seja muito bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Boa tarde, João. Obrigado pelo convite, obrigado aos telespectadores aí que estão nos assistindo. Um prazer estar aí conversando ao vivo com você. Eu abri o programa me fazendo uma pergunta que eu vou repeti-la agora. Nesse momento que nós estamos olhando para soja e milho, é o momento de se falar em culturas alternativas? Por que vocês vão propagar amendoim e gergelim nesse momento, amigo? Eu acho que é um momento bem propício para isso, porque o que está se propondo não é a substituição da cultura do milho ou da soja, e sim complementação. Então, se fala em culturas alternativas, oferecer novas alternativas aos produtores para incrementar a renda e produtividade sem aumentar necessariamente a área de cultivo ou áreas abertas. Tá. No Mato Grosso, por exemplo, tem espaço para fazer soja, fazer milho e outras culturas como amendoim e gergelim? Sim. Se a gente pegar os dados do IMEA da safra 25 e 26, a gente teve uma área de 12,6 milhões de hectares de soja plantado na safra. Ou seja, potencialmente para uso na safrinha. Safrinha, o mesmo IMEA, publicou dados que temos para a cultura do milho 6,8 milhões de hectares e algodão 1,2 milhões de hectares. Ficando, ou seja, sobrando aí dessas duas grandes culturas de safrinha, 4,6 milhões de hectares. Uma vez que as duas juntas somam 8 milhões, sobra 4,6 milhões de hectares que pode ser opções de renda para os agricultores. Né? Um momento em que a agricultura vem passando por dificuldades, há necessidade do agricultor aumentar a sua renda
e expandir suas opções, seus leques de cultura. Bom, se no Mato Grosso sobram 4 milhões de hectares para ser plantado, e porque pode ser ocupados, com culturas alternativas, imagina o restante do Brasil. Agora, o foco é esse. É mais vantajoso? Dá mais dinheiro plantando amendoim e gergelim, amigo? São vertentes diferentes de cultivo. Quando você fala em amendoim, o amendoim é uma cultura de primeira safra ou safra única, por ter um ciclo mais longo. Porém, qual que é a vantagem dele? É que você consegue ter uma renda maior em uma única safra, em áreas em que a produtividade de soja fica abaixo da média ou com produtividades muito baixa, comprometida por escassez de água ou por áreas mais arenosas. Então, o amendoim traz essa alternativa. É uma cultura de ciclo único, você não consegue fazer safrinha em cima da área onde tem o amendoim, porém você consegue uma renda boa. E também você faz uma renovação de solo. Você consegue, safras seguintes, você plantando soja ou outra cultura em cima, você consegue uma produtividade melhor, uma vez que todo o manejo do amendoim ajuda na estruturação do solo. Tudo bem. Nós vamos, claro, acompanhar esse evento da Proventus Day, né? Vamos dar espaço para gergelim também, vamos falar de pulses, são culturas alternativas, mas olha a importância do amendoim, né? O Vlamir Blandalize disse que o amendoim paga muito bem, e eu fui pesquisar e constatei que a pasta de amendoim é a melhor proteína para o ser humano, é o que dá mais proteína para o ser humano. Então, olha as vantagens. E nós temos grandes culturas sendo feitas de amendoim aqui no estado de São Paulo, em Goiás, no Mato Grosso, está se espalhando, está recuperando aquela cultura que foi, né? Eu me lembro que o meu passado, lá em Araraquara, a gente era praticamente debaixo da sambra, né? Que esmagava amendoim. Estamos recuperando, Amir, essa importância em torno da cultura do amendoim? O amendoim ele vem ganhando um espaço interessante aqui no Mato Grosso. Obviamente que ainda um pouco carente de infraestrutura para isso, porque é uma cultura diferente, que exige maquinários diferentes, necessita a indústria estar mais próxima, mas vem ganhando um espaço ano a ano, no Mato Grosso do Sul também, né? Então, uma cultura que a princípio era bastante focada na região de São Paulo, hoje vem ganhando seu espaço aqui no Mato Grosso. Muito bem, vamos, claro, dar espaço também para o gergelim, para os pulses. Estamos colocando aí na tela o convite para esse encontro Proventus Day. Proventus é de uma empresa que está lá no Mato Grosso, voltado para pesquisa, e isso nós vamos falar muito de pesquisa, né? Os produtores estão carregando as pesquisas nas costas, preste atenção nisso. Então, assim, quem estiver interessado em novas alternativas, em compensações financeiras melhores no seu solo, por favor, Sorriso, sexta e sábado lá na Rota do Sol. No primeiro dia, na sexta-feira, são as palestras, as trocas de informações com os pesquisadores, vocês estão vendo aí o convite, e no sábado nós vamos ter o dia de campo, lá na área de experimental da Proventus. Muito que bem. Dito isso, eu queria também lembrar que vamos falar de pulses, feijões pulses, feijão de outras cores, de exportação, né, onde a Índia é um dos maiores interessados, o Paquistão, né, que eles estão em crise lá, precisando de comida, precisando de feijão, pulses diferentes do nosso carioquinha. Então, é o local de se pensar em exportação, em investimentos e relembrar os amigos. O Amir, eu estou aqui, queria mostrar para os nossos companheiros que eu abri, por isso que eu falei que é um encontro histórico, o Fórum Brasileiro do Feijão de 2016, 9 anos atrás, não sei se dá dando para ver, acho que sim, né? Onde foi idealizado pelo Marcelo Líderes do IBRAF, que mandou para nós essa homenagem, reconhecendo a valorosa contribuição do tempo e dinheiro ao consumo de feijão, símbolo da cultura brasileira.
Que bom ter amigos voltados para a prosperidade do nosso Brasil. É isso que vai acontecer nesse encontro da Proventos, nesse final de semana lá em Sorriso. Certo, Amir? Certo. Como você já mencionou, a gente deu um exemplo do amendoim, porém a gente tem o gergelim, que hoje vem ganhando um espaço bem interessante no cenário aqui no Mato Grosso, um crescimento muito grande, uma alternativa para cultivo quando você perde a janela do milho, e em vez de você plantar uma cultura, plantar o milho fora da janela, correndo sérios riscos de produtibilidade, você investir numa cultura que tem dado boa rentabilidade para o agricultor. A gente vai ter aí, dentro do gergelim, vamos ter palestras no dia 16, como já mencionado, e também no campo vamos ter a parte genética, vários cultivares novos que estão sendo lançados e pré-lançamentos, manejo de doenças, alguns especialistas vão estar falando, manejo de plantas daninhas. Então, é um dia muito especial para nós aí, para poder tá compartilhando esse nosso trabalho, né, que a gente vem fazendo aí. Muito bom. Amir Verle, o Amir não é só organizador do evento, ele é um pesquisador. Nós vamos falar muito de pesquisa. Primeiro, claro, vamos falar dos materiais que vocês vão conhecer lá, mas nós vamos falar de pesquisas feitas às próprias custas. Compareçam ao Proventos Day, Sorriso, sexta e sábado, estão todos convidados. Amir, muito obrigado. A gente se encontra. Um grande abraço. Valeu, obrigado, João. Muito bem. Fernando, é com você. Daqui a pouquinho eu volto, né? Vou voltar com Maurício Bellinello. Temos coisas para falar. Exatamente, João. Mas enquanto isso, nós vamos agora às notícias do café. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Preço do café arábica lá na Bolsa de Nova York, nós temos o vencimento julho 25, com leve queda, 387,20 nesse instante. Temos todos os vencimentos também para compartilhar. O maio a 398,50, o julho a 387,35, o setembro a 382,05 e o dezembro a 374,65. O mercado bem próximo da estabilidade nesse momento lá no mercado internacional. Enquanto isso, nós temos os preços aqui na B3 também. O maio 25 a 495, caindo 0,05% nesse instante, e o setembro estável a 472,95. Enquanto isso, para a gente complementar as informações, vamos olhar nesse instante a nossa referência para o preço do café robusta lá em Londres, o contrato julho 25 em... Peraí, deixa eu atualizar aqui a página, gente. Estamos no contrato. Entrei aqui no contrato setembro, no contrato julho 25, com ainda na Bolsa de Nova York a 387,78. Enquanto eu me atualizo aqui com o preço de Londres, a gente vai acompanhar o comentário do Bruno Labs e aí eu volto na sequência com essa informação. Então, vamos acompanhar a partir de agora. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro, amigos cafeicultores. Sextou! Semana marcada por lateralização nas bolsas. Ambos os cafés mantendo-se acima de importantes suportes, é importante dizer isso, mas também sem força alguma para romper as próximas resistências. Tamanho marasmo que basta você se atentar aos volumes de negociação, um exemplo do contrato julho, que é o próximo, e vai ver que esses volumes também foram muito baixos. Ou seja, o mercado está em água morna, aguardando um novo dado ou previsão relevante que o faça se movimentar. Cuidado! Por que cuidado? Momentos calmos como estes, de lateralização, o preço anda pouco, geralmente precedem movimentos mais intensos. E quanto mais isso durar, tende a ser pior.
para um lado ou para o outro. Portanto, é bem provável de nós termos alta volatilidade nos próximos dias ou semanas, tanto para cima quanto para baixo. Vai depender do que vai aparecer, certo? Então, a conferir as cenas dos próximos capítulos. Uma boa tarde, fiquem com Deus e bom final de semana. Muito obrigada, Bruno. E agora sim, a nossa referência do café Robusta, lá na Bolsa de Londres, em 5.219 dólares por tonelada, mercado caindo nesse instante 0,74%. E agora, nós vamos às notícias da pecuária com Sérgio Braga. É uma sexta-feira típica com baixo volume negociado, de olho no feriado. Aliás, não é feriado, né? É uma data comemorativa em que geralmente é uma expectativa muito grande em relação ao consumo de carne no comércio varejista. Dia das Mães no próximo domingo. De qualquer forma, o mercado também acompanha todas as informações que chegam de fora. Esse acordo entre Estados Unidos e Reino Unido também prevê um volume maior exportado de carne bovina, principalmente dos Estados Unidos, para o Reino Unido. Tudo isso interfere no mercado internacional como um todo. Mas aqui no Brasil, de olho principalmente na oferta, o mercado futuro lá na B3, a expectativa nesse momento de todas as posições é na manutenção em lado negativo até o final do pregão, portanto, nenhuma reversão, só ampliou um pouquinho o percentual de queda. Maio é 304,60 por arroba 0,94 de queda, junho 306,40, queda de 0,92%. Julho a 316 por arroba, 0,89 de queda. Agosto, R$ 320,20, queda de 1,78%. Próxima tela agora, falando sobre mercado físico. A Scott Consultoria acompanhou hoje 8 praças em queda entre 32 pesquisadas. As demais estabilidades, São Paulo, Barreto, Araçatuba, R$ 313,00. Também no aprazo já descontado, R$ 295,50 em Goiânia, região sul de Goiás, 290,50, repetindo, Goiás, região sul, 290,50, Dourados, Mato Grosso do Sul, 308,50. Mais 4 praças, começando pelo Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 305,50, a mesma cotação de 3 Lagoas, 305,50. No Rio Grande do Sul, quilo oeste a prazo, 10,70. Em Pelotas, R$ 11,00. Também o quilo a prazo. Direto do CPE conosco, hoje o Luiz Gustavo Sumo comenta também as informações, as negociações dessa sexta-feira. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. E, bom, essa semana, como a gente já vinha falando, uma semana de lentidão nos negócios, né? Essa lentidão, ela tem se intensificado conforme a semana tem chegado ao fim. Realmente poucos negócios no mercado spot sendo efetivados, porque no lado dos frigoríficos, como a gente tem falado, eles já estão abastecidos, né? Eles não têm a necessidade, né, a emergência de procurar lotes no curto prazo, e por parte dos pecuaristas também uma certa resistência em negociar nesses valores que têm sido praticados, esses valores mais pressionados, valores menores da arroba, né? Essa pressão por parte dos frigoríficos vem muito também do mercado da carne. O que a gente tem observado é que os frigoríficos eles estão abastecidos de carne e eles estão estocados, e por isso os preços têm sido pressionados também no mercado da carne, né? A gente não repara que, na verdade, a demanda na ponta final, né, a demanda no mercado interno por carne bovina e no mercado externo também esteja fraca. Pelo contrário, as exportações estão bem elevadas, né? O mercado interno, considerando que é uma primeira semana de mês, considerando a proximidade das mães, também tem uma saída boa, mas realmente a maioria dos agentes está bem estocada de carne e por isso tem impressionado os preços. No acumulado do mês, né, a carcaça casada bovina no atacado de São Paulo, ela recuou 1,2%, né, indo a R$ 22,61, tá? Essa pressão, como a gente, né, como falei já, ela chegou no mercado de animais para abate, e o indicador do boi gordo, ele se desvalorizou 3,3% já ao longo de maio, né, e fechando ontem a R$ 309,20 a arroba. É isso, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Boa tarde.
Obrigado, Luiz. Um abraço a toda a equipe do CPEA em Piracicaba, de Piracicaba, também para o interior de São Paulo, em Bebedouro, com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a última semana, essa semana que se encerra, ela foi marcada por desvalorização em relação à arroba do boi gordo na maioria das praças pecuárias analisadas. A gente observa que a escala ela atende à programação de abate e isso permite aí que o frigorífico ofereça ofertas aí abaixo da referência. Do lado da demanda, a gente vê uma demanda, um cenário positivo, então a gente tem um bom escoamento no mercado interno nessa primeira quinzena do mês e também o mercado externo em um bom ritmo. Apesar desse cenário para a arroba do boi gordo, o mercado de reposição ele segue com um bom volume de negociação, né, de negociações, e junto a isso, com a oferta limitada, acaba permitindo aí preços mais firmes para essas categorias de reposição. Então, considerando a média de preços para maio, né, esses primeiros dias aí de maio, para a Praça de São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo ela teve uma queda de 1,8%, quando a gente faz a comparação mensal, o boi magro ele apresentou uma alta de 1,7% e o bezerro uma alta de 2%. Então, quando a gente faz a relação de troca entre arrobas de boi gordo e as categorias de reposição, a gente vê que atualmente são necessárias 13,10 arrobas de boi gordo para a compra de um boi magro. Esse valor é 3,5% maior do que março. E são necessárias 8,8 arrobas de boi gordo para a compra de um bezerro. Esse valor aí apresentou uma alta, né, na comparação mensal de 3,9%. Então, o pecuarista que faz a engorda, ele perdeu o poder de compra. Apesar dessas recentes altas observadas em relação ao mercado de reposição, a gente acredita que ainda tenha oportunidades de compra pensando na reposição. A gente está nos primeiros meses aí desse período de alta do ciclo e a expectativa é de que os preços fiquem cada vez mais firmes nesse primeiro momento, pensando principalmente nas categorias mais jovens. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Até a próxima. E agora vamos saber detalhes ainda do que acontece nos mercados, porque é hora do mercado de commodities. Tem o Maurício Bellinello e o João Batista Olive. Vamos lá, Gleidson, mercado de commodities. Muito bem, Maurício Bellinello, chega aí, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo e Dinheiro. Fala, João, boa tarde a todos. Muito bom. Maurício, vamos começar, porque a gente vai falar de mercado de commodities, vamos falar do nosso curso, da importância e a necessidade do produtor brasileiro entender como é que se faz travas em opções no mercado de futuros, porque o seu comprador faz isso, o produtor não faz, né? Então nós vamos falar disso já já. Vou começar por uma mensagem que a gente acaba de receber do nosso telespectador, lá de Perdões, Minas Gerais, o Arley Siquieroli. Ele está nos chamando a atenção, Maurício, dizendo que o acordo Estados Unidos-Reino Unido, do Trump, que a gente não deu muita importância, diz ele, olha, mostra dois itens de interesse ao agro brasileiro. Primeiro, o aumento da cota de 1.000 toneladas para 13.000 toneladas de carne bovina a serem exportadas pelos Estados Unidos. Então, de 1.000 para 13. É o que o Trump já conseguiu só no Reino Unido. E mais, também as tarifas sobre o etanol americano de 19% foram zeradas. Vai exportar etanol para o Reino Unido com zero até o volume de 1,4 bilhões de litros. Bom, primeiramente, Arley, muito obrigado pelo seu lembrete. O que você acha disso? Vai prejudicar o produtor brasileiro, Maurício? Porque vai afetar as nossas exportações? Não acho, João. Primeiro que é o seguinte, no caso do boi gordo, por exemplo, da carne, né, bovina, mais da metade da carne de boi consumida nos Estados Unidos não é produzida nos Estados Unidos. O rebanho dos Estados Unidos está em franca queda há 20 anos. Né? Eles já não produzem nem perto do consumo que eles têm. Então, os Estados Unidos exportarem carne de boi para a Inglaterra, por exemplo, para o Reino Unido, nada mais é do que uma bravata, porque eles já compram muito boi, inclusive do Brasil e de outros lugares, do México, do Canadá e de outros países, da Austrália, né? Ou seja, eles já são gigantescos importadores
de carne bovina. Ponto. Então, beleza, vai botar uma cota lá para o Reino Unido, me parece mais uma conversa, porque, de novo, tudo que você exportar mais, você vai ter que importar mais de outro lugar, porque você não produz o suficiente para consumir no seu mercado interno. Segundo, a cota de etanol para o Reino Unido, por mais que seja um mercado novo para os Estados Unidos, até porque eles são os maiores produtores de milho do mundo e, portanto, também estão avançando na produção de etanol, não há excedente de milho no mundo. E, portanto, se você vai exportar mais etanol para o Reino Unido, esse etanol vai ter que ser produzido com milho, e se você aumentar a demanda por milho no mercado interno, você já não produz o suficiente, né? Por exemplo, não só no Brasil, como no mundo, João, a gente tem esse ano agora aqui, o menor, isso vai ter entre final de agosto e início de setembro, que é o final do ano safra Estados Unidos, vai ser o menor estoque de passagem de milho no mundo em mais de 20 anos. Então, você falar que você vai aumentar a cota de etanol para o Reino Unido, de novo, a pressão cai sobre o mercado interno dos Estados Unidos, que vai ter que pagar mais caro por uma importação para conseguir compensar uma oferta que não é... Já não é suficiente para o mercado interno. Então, assim, o que eu estou comentando, e comentei isso desde o ano passado, muito cuidado com retórica. Retórica se fala, se vende, todo mundo acredita. Eu, honestamente, acho, de novo, assim como a China, por exemplo, falou que não vai comprar soja dos Estados Unidos, beleza, e vai comprar de quem? Porque não tem quem substitua. Vai comprar boi gordo dos Estados Unidos, não dá para eles. De quem que Mas pegando esse gancho, o Trump fazendo acordo com a China e vice-versa, ambos os países voltarem a se entender, diminuir as tarifas, aí claro que o Trump vai, entre aspas, exigir do Xi Jinping que os chineses voltem a comprar o que vinha comprando dos Estados Unidos. Isso impacta a produção brasileira, a exportação brasileira, faz com que os brasileiros fiquem alertas, ou para você está normal por enquanto? Então, João, o balanço de oferta de milho, soja, trigo, por exemplo, café, né, não tem sobra. O mundo não produz mais milho, soja, trigo do que consome na média dos anos. Portanto, a China e os Estados Unidos chegarão a um acordo. Eu não sei se vai ser amanhã ou se vai ser daqui 6 meses, porque não há como conviver sem um acordo. Não tem onde. Se a China falar grosso que não vai comprar milho, por exemplo, ou soja dos Estados Unidos, não há substituto. Eles vão morrer de fome? Não vão. Né? Ou seja, assim como os Estados Unidos falam, não vou importar mais nada da China. E vai importar da onde? Por exemplo, João, o Trump está falando agora que vai trazer um monte de indústria de volta para os Estados Unidos por causa da guerra fiscal, guerra comercial. Sabe quantas vagas tem na indústria americana hoje em aberto que não conseguem ser fechadas? Não conseguem contratar? 500 mil vagas. Eles já têm déficit de mão de obra em indústria hoje de quase 500 mil de vagas. Vai trazer mais quantas? Eu estou dizendo que conversa, João. Conversa é uma coisa. Realidade, números e dinheiro é outra, bem diferente. Mas olha que bacana levantar esse assunto para o Maurício, porque assim, não se trata, olha que legal, não se trata de saber quem tem razão, ou até mesmo quem tem mais informação, porque o Maurício tem muita informação. Não se trata disso. O que a gente está querendo destacar aqui com o professor Maurício, agora tratando-o como o professor Maurício Bellinello, professor de commodities agrícolas, não importa, né, Maurício, quem tem a razão. O importante é ter dinheiro no bolso, saber como é que está o seu preço. Se está dando margem, proteja esse preço. É disso que se trata, não se trata de querer ter razão, certo, professor? Mas é mais certo do que isso, só 2 disso, João. Porque assim, por exemplo, vou dar o exemplo do milho no Brasil, né, que está acontecendo agora. A conversa da China, da guerra, de não sei o que lá, do Paquistão e todas essas conversas, a sazonalidade do milho no mercado interno passou. O cara que segurou o milho verão agora está tomando agora 6 a 7 reais a menos por saca, simplesmente porque se perdeu na conversa. Entende? Então, assim, estou comentando que o mundo vai continuar girando, as brigas vão continuar acontecendo. Eles vão fazer as pazes, eles vão brigar de novo, eles vão fazer as pazes, eles vão brigar de novo. O que interessa é que você, dentro da porteira, não seja mais um desses muitos que se perdem na conversa, se perdem na neblina e, literalmente, de novo, vão ver bilhões e bilhões de reais sendo perdidos por entre os dedos, simplesmente por perder o melhor momento de comercialização. Sim, e olha, com o maior respeito às pessoas que nos perguntam, e eu pergunto para você também, para onde vai o preço? Vai subir ou vai cair? Se a gente soubesse, o que importa isso? A minha resposta, que eu aprendi contigo, o importante é saber se está dando margem.
Está dando margem esse preço que você está vendo agora ou lá na frente, de preferência lá na frente, está dando margem? Paga o boleto? Trava esse preço. Porque se cair, está travado. Isso. Se subir, que bom que suba. Acabou a conversa, né, Maurício? Vejam, esse ano, por exemplo, o que a gente teve de um exemplo mais claro nisso foi o dólar, né, João? A gente teve lá outubro, novembro, dezembro, janeiro, com aquele dólar fazendo aqueles movimentos acima de R$6 ali, mas principalmente dezembro, né? E todo mundo gritando fogo, fogo, é fim do mundo, é fim do mundo. Literalmente, o dólar veio de 6,30 para 5,60, né? 70 centavos de queda, e muita gente, a maioria, simplesmente porque se perdeu na conversa, deixou dinheiro para trás. O dólar estava bom? Pega um pedaço. E, de novo, não precisa ser no 6,30. Pega no 6, pega no 5,90. Agora, a 5,66, no mínimo 25, 30 centavos ficou pelo caminho. Quanto é isso, Maurício? Isso vai dar mais ou menos, para não fazer conta, né, R$6 por saca na soja, por exemplo. Faço o mesmo para o café, por exemplo. Faço o mesmo para o trigo, que todos eles são dolarizados. As safras passam, João. O dinheiro passa, literalmente, por entre os seus dedos. E o mercado nem sabe se você ganhou dinheiro ou perdeu muito dinheiro. Na verdade, ele nem liga. Muito legal. Assim, certamente muitos telespectadores, muitos amigos, muitos produtores rurais estão nos perguntando, puxa vida, né, o Maurício tem razão, mas como é que faz isso? Onde eu vou? Para onde que eu... sabe? Para quais são os passos que eu dou? Beleza? Que bom que você pergunta. Para ter resposta tem que ter perguntas. Então, nós estamos lembrando aos senhores que tem uma alternativa nas mãos, aqui no Tempo e Dinheiro. É um curso de introdução aos mercados de commodities, idealizado pelo Maurício, muito gentilmente feito para nós e os nossos amigos do Tempo e Dinheiro. Um curso para você aprender, para saber que... preste atenção, quando eu digo introdução, não significa que você vai sair operando. Não. Puxa vida, bom seria, né? Mas é um curso para você saber como é que é a importância do dólar, do petróleo, do milho, do trigo, todas as commodities, quais as suas importâncias, como é que faz para travar, aonde vai, curso de introdução. E fora isso, com 3 lives, 3 aulas ao vivo, em 3 noites que nós vamos escolher, 2 horas de perguntas e respostas, onde eu tenho certeza, porque nós estamos montando a 18ª turma, que você vai ser muito bem atendido, e como sempre acontece nas turmas anteriores, como aconteceu nas turmas anteriores, o pessoal vai lamentar que o curso terminou. Então, venha participar dessa alternativa para você fazer, como eu digo, né, Maurício? Fazer história na sua vida, história da sua família, dos seus descendentes. É disso que se trata, melhorar as nossas vidas. Nós temos que resolver pessoalmente as nossas vidas. E junto, fazendo isso, a gente resolve o problema da sociedade. Certo, Maurício? Certíssimo, João. Nada a acrescentar. A gente está com essa turma, 18ª turma, quem diria? Eu fico pensando assim, lá em 2021, quando a gente lançou a primeira, né? Faz 4 anos, mais de 4 anos já, inclusive. Foi mais ou menos em março, abril de 2021, lá na pandemia, inclusive. E a gente hoje já revolucionando a vida, literalmente, de milhares de agricultores, que hoje a gente encontra Brasil afora, né? E que muitos, inclusive, estão muito próximos de mim até hoje, como professor, né? E eu fico muito feliz de ver. Então, você que quer aprender, né, o começo dessa trajetória, os primeiros passos, né? Ou seja, não acho que você vai simplesmente fazer um curso desse de 10 horas, que são 10 horas de conteúdo gravado, mas todas as aulas tirar dúvidas das últimas 3 turmas, você ainda vai ter 3 aulas ao vivo de tirar dúvidas de 2 horas cada uma, que eu fico até a última pergunta, interagindo, perguntando, né? Você precisa entender que esse é um curso de introdução, você tem que começar por algum lugar, certo? Então é isso, eu conto com a sua presença, fico muito feliz, lembrando, precisa mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, não é SMS, não é ligar no telefone, manda uma mensagem de texto no WhatsApp nesse telefone, a Kátia vai estar lá, vai te dar maiores informações sobre o curso, se você aceitar e concordar com os termos, ela vai te colocar num grupo silenciado, ninguém vai ficar incomodando você nesse grupo, e quando a gente abrir as inscrições, vai ser apenas por esse grupo que a gente vai mandar o link para você poder se inscrever, João. Então tá, ligue, mande a mensagem, como disse. Ligue não, mande um zap. Quero participar. Aí a Kátia vai procurar ligar para você. O telefone está na tela, 199-8907-8047. 199-8907-8047. Entre, tem um WhatsApp fechado, né? Você vai recebendo informações e tal. E, claro, os primeiros serão os primeiros. Então, assim, é um momento que eu fico muito feliz, sabe? De poder dar vazão a minha profissão, que é informar as pessoas, e informar desse jeito, né, formando.
Maurício Belinello, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação e nos ajudar aqui no Tempo e Dinheiro, meu amigo. Para mim é sempre um grande prazer, João. Então é isso, aguardo vocês lá. Tenham todos um ótimo final de semana. Feliz Dia das Mães para você e para sua família. Fernanda Custódio, sabe que esse curso que nós estamos falando com o Maurício, ele é um curso para gente que sabe muito, precisa reciclar, pessoas do mercado, pessoas que nunca ouviram falar disso, é disso que se trata. Que é um curso que o Maurício traz todo mundo ao mesmo nível e sobe com as pessoas. Nossa, o pessoal fica fascinado. E também, viu, Fernando, é um curso para jornalistas, porque você sabe como é que é o mercado do petróleo? Está lá. Sabe como fica o mercado do trigo? Tudo descritinho ali para você ficar esperto, porque às vezes a soja está muito devagar, você vai olhar o milho, o trigo, né? O boi gordo, negociado aqui na B3, é um passo à frente que a gente está levando aqui pelo Tempo e Dinheiro, Fernanda. É isso, João. Até eu fiquei interessada nesse curso também. Participe. É fantástico. Vamos participar com o Maurício Belinello. João Batista Olive, obrigada pela parceria. Mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Sérgio Braga também. Aí, agora sim, todos na tela. Sérgio, obrigada pela parceria mais uma semana aqui. E segunda-feira tem mais Tempo e Dinheiro. Bom final de semana para vocês, para toda a nossa audiência que nos acompanhou até esse instante. Lembrando que todos os conteúdos ficam disponíveis nas nossas redes sociais. Mas segunda-feira tem mais, né, João? Duas lembranças, né? A primeira, domingo, Dia das Mães, família reunida. Segundo, né, Fernanda? Sim. Viva o Brasil, Sérgio! Viva o Brasil! Bem lembrado, né? Memória às mães que aqui estão e aquelas que já se foram, né? A gente não pode esquecer isso aí também. Daqui a pouquinho, Pedro Gonçalves, da Scott Consultoria, faz um balanço conosco desta primeira quinzena do mercado do boi gordo em maio e o que vem pela frente. Pedro Gonçalves, da Scott, do Clube de Assinantes da TID. É isso aí. Obrigada, então, Sérgio Braga, João Batista Olive. A gente se encontra na segunda-feira com mais informações para todos os produtores rurais do nosso Brasil e nós esperamos vocês. Até lá. Tchau!